De volta com o JG e vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Denilde Rose-Hacker, que é professora de Relações Internacionais da SPM. Vamos falar de todas as instabilidades aí provocadas por Trump. Professora Denilde, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Bom, a gente sabe que o mundo ficou muito mais instável, pouco tempo que Trump está no poder, não é? Mas ele tem sido o centro das atenções, ele não sai do noticiário de dia a dia, que nós temos em termos globais. O principal foco são as tarifas e ele promete mais tarifas a partir do dia 2, a reciprocidade, tem até um organograma aí que são os 15, Dirty 15, os 15 sujos, que são os países que exportam mais do que importam dos Estados Unidos. Lidera a China, depois tem México e Canadá, é ver o que ele pretende fazer. Agora, ele não tem respeitado as relações comerciais internacionais, organismos internacionais, o acordo com México e Canadá, mas ele tem muitas idas e vindas. Dá para falar em um objetivo um pouco mais claro dele? Olha, o objetivo dele em termos de comércio é garantir que os Estados Unidos consigam reverter a balança comercial, é isso que ele está falando. E com as tarifas, fazer também com que os países e as empresas invistam nos Estados Unidos, então fique mais caro para o exportador, né? Porque aí ele vai ter mais taxação e que isso leve a fazer investimentos diretos nos Estados Unidos. Esse é o grande objetivo. O custo desse uso das tarifas como um mecanismo de atração de investimentos, de mudar a posição dos Estados Unidos é que é a grande questão. Isso eleva para o americano também tem custos como o aumento da inflação, a dificuldade de conseguir produtos porque os países podem decidir exportar para outro lugar, então ele tem aí custos internos muito grandes, mas o objetivo dele é de fato posicionar e mudar a política comercial e usar a política comercial também como um instrumento de poder. Mas parece não muito bem planejado, porque tem essas idas e vindas, né? Em relação ao México, em relação ao Canadá, a China ele está enfrentando retaliação, teve a taxação do aço e do alumínio que pega também o Brasil, mas essa questão da reciprocidade, a gente não consegue prever exatamente o que ele vai fazer, né? Essa é uma característica, Denise, do Trump, ele é imprevisível. E ele é um político que toma decisões algumas vezes, intempestivas e volta atrás quando percebe que ele vai ter mais problemas do que soluções. Então, isso é uma característica, isso a gente já via no primeiro governo. Agora, a característica também é que ele não está levando em conta o grau de interdependência que esses países têm com os Estados Unidos e o quanto os Estados Unidos dependem. Então, exemplo do aço. Taxar o aço significa aumentar o custo da produção nos Estados Unidos. Aí os setores começam a levar para o governo e questionar a posição do governo. Então, essa pressão interna acaba sendo um fator para ele importante. Por quê? Porque ele também está olhando para os doadores, né, para as empresas americanas e para a popularidade, para a pressão interna que vai existir. Ele começou um governo com ações que geraram também muitas pressões domésticas. Então, e é isso que faz com que ele mude tanto de posição. E o outro problema, que acho que é importante colocar, é que ele não considerou que os países também iriam fazer posições também na defesa dos seus interesses, que é o caso do México, que é o caso do Canadá e da China. E aí não é só uma questão comercial, a gente vê a Europa se armando contra a eventualidade de uma pressão da Rússia, porque Trump entrou propondo um acordo, de acordo com os interesses dele, queria explorar as terras raras na Ucrânia e hoje eles anunciaram sem maiores detalhes que houve um acerto através dos representantes dos Estados Unidos que estariam conversando com a Ucrânia e a Rússia e os dois países concordaram pelo menos em ter um cessar-fogo a navegabilidade no Mar Negro, que foi até a origem, ele fica na área da Crimeia, os ataques começaram por lá também, através de Mariupol, que continua sob domínio da Rússia. Agora, não tem detalhes em relação a isso.
não tem detalhes. A Rússia fez uma série de posições, né? Declarou aí uma série de questões que ela espera que vai ter compensações, o fim das sanções, o acesso à exportação de grãos, que é importante para passar nos portos do Mar Negro, e o Zelensky tem defendido de que ele não acredita de fato que a Rússia vai cumprir tudo o que está sendo feito. Então é um acordo que mostra um avanço, mas sempre deixa aquela incerteza de que se a gente vai de fato construir um processo mais duradouro. Agora, para o Trump ele é essencial, porque esse é também um outro objetivo que ele tem colocado. Demonstração de força. Né? Demonstração de força e finalizar rapidamente a guerra Ucrânia e Rússia, para ele poder se concentrar no que ele entende que é mais importante geopoliticamente, que é a relação com a China. Mas ele falou que resolveria isso em um dia, não aconteceu em um dia. Ele também propôs a solução do conflito entre o Hamas e Israel, só a primeira fase que valeu. Houve a retomada dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza e também contra o Hezbollah no Líbano. Sim, então tudo que era de campanha, vou conseguir resolver rapidamente, que é simples resolução, mostra que é muito mais complexo. E neste processo, além das mudanças sistêmicas e da oposição dos Estados Unidos, ele também conseguiu criar uma sensação entre os aliados, principalmente os europeus, que os Estados Unidos hoje não é uma potência confiável. Não é um aliado de fato. Não é um aliado de fato. Então, essa pressa e essa pressão para que se chegue a um resultado também tem gerado aí uma grande desconfiança dos parceiros tradicionais. E para a China, que se a disputa estratégica é com a China está olhando e acompanhando, percebendo que ela tem aí também outras potencialidades. Agora, eles têm algumas situações que chegam a ser cômicas e trágicas ao mesmo tempo, como a divulgação de um jornalista que entrou num grupo, né, do primeiro escalão dos Estados Unidos, em que eles estariam planejando o ataque aos Houthis no Iêmen. O jornalista nem acreditou, ele só acreditou quando ocorreu o ataque de fato. Sim. Não é? E ele participava e teve todas as conversas, inclusive o vice-presidente reclamando que mais uma vez eles estavam colaborando com a Europa, porque a Europa se beneficia desse ataque ao Iêmen, que estava atrapalhando também as transações comerciais, a movimentação dos navios, não é? Esse é um caso aí que está gerando internamente nos Estados Unidos uma série de discussões, porque são informações confidenciais, então o questionamento de como que essas informações estão circulando dentro do governo Trump. Existe muita crítica à forma como o Trump escolheu alguns dos secretários e dos seus principais auxiliares, né? Foi muito mais pela lealdade e até pela posição de aceitação sobre as visões do Trump e menos pela parte técnica, então isso já se questiona e mostra as mensagens, por outro lado, mostra a visão do governo sobre os seus aliados. Então, para os europeus, mostrou que não é só uma pressão, mas é uma visão de fato do que eles entendem que é o papel americano e o quanto a Europa ainda é dependente dos Estados Unidos. Se falou nessa semana, inclusive, que o Elon Musk teria tido acesso no Pentágono a um briefing de uma eventual guerra com a China, né, que está sendo questionado, e não estão questionando o briefing nem a atuação do Elon Musk, mas sim quem passou a informação, da mesma forma como tem a briga na justiça. Nós encerramos, mas fica esse questionamento todo do que Trump ainda pode nos trazer de surpresa, né? Olha, tem muita coisa que pode ser de surpresa, né? A gente vai esperar agora o início de abril, porque vai afetar todo o comércio mundial, mas também essas posições de visão sobre a política externa americana afeta diretamente a América Latina e o Brasil. Claro, eu agradeço muito as explicações a Denilde Roshacker, que é professora de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada pela presença, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês.